Olá a todos, bom, estamos aqui com mais um vídeo bastante especial. Hoje no meu lado, Rodrigo Abreu. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Cláudio? Como é que tá? Bom, muito bem. Para quem não conhece, Rodrigo Abreu aqui, ele é o vice-presidente de operações da Oi, né? Então, uma companhia aí que está muito em foco, principalmente como pessoa física, um número muito grande de investidores. Então, é uma honra tê-lo aqui. Bom, já vou fazer uma série de perguntas, fique à vontade aí. São inúmeras, inclusive vários investidores contribuíram para essas perguntas. Vou começar já na lata, de certa forma, perguntando um pouco de Unitel. Obviamente, vocês se posicionam até com um tom bastante otimista, mas eu gostaria talvez até inverter um pouco a pergunta e falar, por que exatamente Unitel agora vocês acham que é possível vender até o final do ano? Exatamente, o que é os entraves, de certa forma, para a venda do ativo? Entendi. Glauco, bom, primeiro eu entendo a preocupação em relação à venda do ativo e por que agora, e já que esse ativo está disponível para venda há tanto tempo e se a gente olhar um pouquinho para o passado, até mesmo desde a época em que a Oi se desfez dos ativos da Portugal Telecom, os ativos de África já não fariam mais sentido como ativos estratégicos, então eles de fato estariam classificados para venda. Não trazem sinergia. Não trazem sinergia, já não traziam naquela época, não faria nenhum sentido apostar nesses ativos. De uma certa maneira, esse processo ele sempre foi muito complexo, mas ele mudou completamente no início desse ano, por uma questão da vitória arbitral que nós tivemos em última instância, em fevereiro, que nos deu não só a manutenção de todos os direitos políticos, participação em conselho, hoje nós controlamos o conselho da Unitel, mas também o reconhecimento ao direito de todos os dividendos retidos na companhia ao longo desse período. Teoricamente é um valor expressivo. De $1 bilhão só em dividendos retidos, tá? Então, uma vez que essa vitória arbitral foi conseguida e já não cabe recurso, é uma decisão final, aí sim a condição para a venda do ativo é completamente diferente da do passado, onde qualquer comprador, por exemplo, estaria sujeito mas e se acontecer uma derrota arbitral? E se quem comprar não tiver mais direito à participação? E se o dividendo não fizer parte da equação? Existia muita incerteza. Uma vez essa incerteza tendo sido eliminada pela decisão arbitral, é outra condição, seja de negociação, seja de discussão, seja de interesse. Obviamente, como todo processo em um país que é complexo do ponto de vista político, do ponto de vista de divisas, é uma discussão que não é rápida, mas passado já algum tempo dessa decisão arbitral, nós temos a confiança de que de fato a coisa está andando no bom caminho. Então por isso que materializa essa confiança. Exatamente. Bom, de certa forma a Unitel é um grande passo, mas olhando de certa forma já a Unitel, aí com de certa forma já bastante adiantada, que nem você citou, o que é o seu objetivo de curto prazo? Hoje agora você aí na posição de executivo da companhia e depois até olhando o que te preocupa para os próximos anos, o que são os próximos passos da Oi? Claro, com certeza. Olha, eu diria para você que como uma companhia saindo de um processo de recuperação judicial, nós estamos aí no final de um processo de recuperação judicial, tendo cumprido todos os objetivos desse processo de maneira muito bem sucedida, é difícil ter um objetivo só. Então eu vou me permitir falar de 3 blocos de objetivos, os 3 têm pontos de curto prazo. Um deles é de curto prazo mesmo, que é garantir a liquidez da companhia para os investimentos dos próximos anos. Que está amparado pela Unitel. Que está amparado não só pela Unitel, mas pela venda de Unitel, pela venda de outros ativos, que são ativos não estratégicos. Então nós temos ativos para venda como torres, como data centers, como fibra apagada, como um portfólio de imóveis muito grande, uma carteira imobiliária de mais de 8 mil imóveis que vão ser colocados à venda. Então, de fato, esse foco em trazer liquidez de curto prazo para sustentar com tranquilidade um processo de investimentos que faz parte do plano da companhia pelos próximos 3 anos, se você me perguntar qual é a sua principal prioridade de curto prazo, é trazer a liquidez, e ela vem através dos processos de venda, mas vem também através de um processo de emissão de dívida garantida, é um processo que nós estamos preparando, já fizemos inclusive... Isso é público, né? Mercado, é público, nós estamos na fase de estruturação desse processo de captação, e aí a companhia passa a ter 2 frentes de captação de liquidez de curto prazo que vão dar tranquilidade para que a gente possa investir ao longo dos próximos 2, 3 anos com uma solidez, com uma tranquilidade de cumprir um plano que foi realizado. Então, assim, esse é o principal objetivo de curto prazo. Mas os outros 2 blocos também têm componentes de curto prazo. Um dos blocos é um bloco de investir nas iniciativas de negócio, ou seja, é acelerar a instalação da fibra, é fazer com que o nosso plano de imóvel, que está sendo muito bem sucedido, continue gerando bons resultados. A gente tem tido uma conquista de cliente pós-pago excepcional, é manter a agressividade no móvel,
é fazer com que o nosso B2B, mercado corporativo, também continue ganhando tração, é fazer com que o atacado mude de rota. Então, são as iniciativas de negócio que é disparar essas iniciativas todas. Nós temos um conjunto de 8 iniciativas. É óbvio que é uma empresa integrada, então tem muita coisa por fazer, mas todas elas têm blocos ali de ações muito específicas de curto prazo. Então, lançar campanha, trocar time, mudar estrutura, acelerar produto, deixar de vender algumas coisas. Então, tem coisas... Estratégia dizem que é a arte de saber o que fazer e também o que não fazer, né? Então, tem coisas, por exemplo, em DTH, televisão por estratégia, faz sentido para a gente continuar a investir pesadamente em DTH. Então, esse segundo bloco tem muita operacional, coisa... de certa forma. É a operação mesmo, a execução da operação. E o terceiro também começa agora. Esse terceiro tem ações de curto prazo, mas ela gera um resultado um pouco mais para frente, que é iniciar um programa de simplificação operacional da companhia, para reduzir custo. Um exemplo? Então, talvez alguns reduzir custo de atendimento. A gente tem hoje um custo de atendimento que foi muito reduzido nos últimos anos, mas ainda tem espaço para automatizar mais coisa, tem espaço para simplificar mais produtos para cliente, para que ele tenha menos dúvidas. Existe espaço para você utilizar a inteligência artificial para reduzir ainda mais o nível de contato que precise chegar a um atendente humano. Então tem muitas coisas que nós vamos fazer na operação para simplificar operacionalmente a companhia do ponto de vista de custo. E aí você estruturalmente reduz o custo de operação da companhia. Então são essas 3 frentes: trazer liquidez de curto prazo, disparar todas as iniciativas de negócio, mesmo de venda de produto, etc. Operacional. E reduzir custo da companhia. Legal, muito bom. Você consegue falar um pouco de uma maneira ali para quem é leigo, de certa forma, onde que está a vantagem comparativa de vocês em fibra? Com certeza. Glauco, se existe uma área onde, apesar de todas as dificuldades ao longo do tempo, quando a companhia teve, por exemplo, por dificuldades financeiras que reduziu o seu investimento, uma das áreas nas quais a companhia nunca deixou de investir foi na fibra. Na fibra do ponto de vista de infraestrutura básica, de rede de transporte de longo prazo, é a rede que é como se fosse o coração, o sistema material da companhia que leva os dados e que leva o tráfego de telecomunicações para a periferia, para as cidades, para os acessos, para as casas e tudo mais. Então a companhia nunca deixou de investir nisso. Uma vez que ela nunca deixou de investir nisso, se nós olharmos hoje a quantidade de quilômetros de fibra instalados no país inteiro, a companhia tem quase 400 mil quilômetros de fibra instalados. Sejam elas fibras de longa distância, fibras que ligam norte a sul, centro, oeste e etc., quanto as fibras metropolitanas também. Fibras que estão instaladas dentro das cidades e que são as fibras que levam, de fato, os serviços até a casa do usuário. Tá bom. E esse número ele é quase o dobro do segundo maior provedor de infraestrutura no país, de telecomunicações no país. Então é um ativo que nós temos que utilizar, principalmente porque no futuro de telecomunicações, a fibra passa a ser um ativo indispensável. E aí vou dar um exemplo muito rápido para você, que aí os usuários, de fato, os consumidores podem se relacionar com ele. O 4G melhorou a vida das pessoas dramaticamente, né, em relação ao uso do celular. Você já não tem... hoje, curioso, você vê menos gente reclamando de a velocidade está baixa, não estou conseguindo acesso. Isso veio em parte porque se expandiu um pouco a capacidade de fibra até as antenas, que levam o tráfego para os celulares. Com a chegada possivelmente do 5G aí nos próximos 2 anos, a fibra ganha importância ainda maior, porque não vai existir 5G, por exemplo, sem uma penetração de fibra até as antenas. E na casa, dentro da residência, com migração para streaming, Netflix, consumo de vídeo dentro da casa como alternativa de entretenimento, a banda larga passou a ser um bem de consumo básico das famílias. E aí não é só a família de renda alta, é a família de todas as classes. Sim. E também muita gente pensava, poxa, mas a banda larga de alta velocidade só vai ser consumida pelas famílias de alto poder aquisitivo. Classe A, B, enfim. Não. Vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com o celular. Ela vai virar um instrumento de consumo básico. E a gente tem uma visão com a fibra de massificar a penetração de banda larga de alta velocidade com uso de fibra no país inteiro. Então, usando a sua rede extensa de fibra. E fazendo o último investimento ali. E aí fazendo esses grandes investimentos que nós pretendemos fazer ao longo dos próximos 3 anos, são justamente para não só pegar essa fibra que nós já temos instalada, mas levar ela até a porta da casa do cliente. Então, a conexão para a casa do cliente vai ser feita em fibra, não é mais em par metálico antigo, nem em cabo coaxial, que é o mais comum que chega hoje dentro das residências. É em fibra, a fibra entra dentro da casa do cliente. Entendi. E essa é uma vantagem competitiva muito grande. Muito bom, legal. Uma pergunta, muitos investidores, além de olhar talvez o lado crítico, operacional e até a liquidez que a gente falou bastante, Claro.
ainda tem muita gente apontando outro questionamento, né? No seguinte, que acho que eu, na minha opinião, tem até um ponto aqui que eu acho que isso é uma questão do passado. Claro. Mas o que o pessoal bate bastante é a questão em termos de governança corporativa. Claro. Até como exemplo, citando alguma própria companhia, no passado não teve bons exemplos na sua essência. Você poderia exemplificar e defender que hoje, de certa forma, a Oi está muito melhor posicionada e melhorou muito a sua governança corporativa? Pode dar também alguns exemplos aí? Com certeza. E tendo desenvolvido talvez a maior parte da minha carreira dentro do setor de telecomunicações, eu tenho que concordar com essa preocupação. Era uma preocupação legítima. No passado, a companhia enfrentou diversos episódios ao longo da sua história onde a governança foi um problema. Porque qualquer companhia que está em conflito societário, ou que está em disputa entre administração e conselho, ou entre conselho e acionista, vai ter problemas. Sim. Você tem que ter... O nosso negócio já é complexo o suficiente para ter que se focar de maneira dedicada em entender qual é a estratégia da companhia. Se além disso, você tiver um acionista brigando com o outro, ou o conselho querendo ir para um lado, a administração para o outro, de fato é muito difícil dar certo, né? E, além disso, tem que existir também uma visão de neutralidade, de interesse, por exemplo, da administração, e aí incluído o conselho, que tem o único objetivo de fazer com que a empresa dê certo, que não defenda interesse exclusivo de acionista. Então, ao longo da história, esses episódios de fato aconteceram e por isso até que a empresa sofreu em alguns momentos dificuldades. O que aconteceu com o processo de recuperação judicial? A companhia mudou completamente a sua governança. Então, hoje a gente tem uma companhia que é diferente em todos os níveis de governança. A começar pelos próprios acionistas. Hoje não existe acionista controlador da companhia. Existem grandes acionistas. Sim. Então existem fundos internacionais que têm uma posição bastante grande na companhia. Tem uma certa influência. Tem uma influência, tem um acompanhamento mais próximo da companhia. Sim, mas porque tem em jogo, claro, né, o investimento deles. Tem investimento em jogo, mas esses acionistas não controlam a companhia. Esses acionistas também, apesar de juntos terem uma participação bastante significativa, eles não têm grupo de controle, não existem acordos de acionistas firmados entre eles. Então, cada acionista tem o seu interesse, tem seu acompanhamento muito próximo, mas não existe acionista de controle. Isso por si só faz uma diferença grande, porque a companhia de fato passa a ser gerida como o que se chama de True Corporation, uma companhia de controle difuso, apesar de você ter grandes acionistas, e isso faz com que o único objetivo, por exemplo, de um conselho seja o bem da companhia. O segundo passo da governança que mudou muito foi o próprio conselho de administração. Antes de assumir como executivo, eu passei 1 ano no conselho, então eu fui convidado a compor esse novo conselho em agosto, setembro de 2018, foi quando foi formado o conselho novo, e o conselho novo é formado por 11 conselheiros independentes, que foram escolhidos em sua maioria por empresas de busca especializada em executivos. Então não foram indicações de acionistas. Hoje o conselho é um conselho que não representa o interesse de um acionista em particular, ele representa a companhia. E a gente tem no conselho um conjunto de competências muito complementares. Então, no meu caso, na época eu trouxe a competência de executivo do setor, assim como um outro conselheiro que é o Roger Solé, que foi o meu CMO, meu Chief Marketing Officer na TIM, e hoje é o principal executivo de marketing da Sprint nos Estados Unidos, então também tem muita vivência de setor. Um executivo que foi executivo da AT&T, foi executivo da Bell South no Brasil e está nos Estados Unidos hoje. Aí você tem um conjunto de executivos com competência financeira, que obviamente são importantes no momento de captação de recursos, de reestruturação. Tem um conjunto de executivos com competência em governança, então como exemplo, 2 exemplos. Sim. Nós temos um executivo no conselho que foi o principal líder de auditoria da Pricewaterhouse no Brasil, entende tudo de governança corporativa, assim como a gente tem a ex-presidente da CVM no conselho. Então, você tem um conjunto ali de competências bastante complementar e 100% independente, 100% focado só na companhia. E, ao mesmo tempo, você não tem mais um episódio de conflitos, seja entre acionistas, seja entre conselho e acionista, seja dentro de conselho. Então, a governança está 100% alinhada só para execução. Entendi. É óbvio que você vai ver sempre discussões do tipo, mas tem acionista fazendo cobrança. Claro que tem, eles são acionistas com posições grandes, Sim. Então eles têm que acompanhar o desempenho da companhia, eles têm que acompanhar. É natural. É natural que isso aconteça, mas isso está muito distante dos episódios antigos, por exemplo, de conflito societário. Isso não existe hoje. Entendi, legal. Bom, uma outra pergunta, até um outro questionamento aqui também que o mercado faz bastante, não só da governança corporativa, se trata um pouco dos investimentos que ficaram
não foram realizados de uma forma adequada e hoje, teoricamente, chegou à conta de uma maneira mais salgada. Claro. Principalmente na parte móvel. Isso é verdade? Eu diria para você que isso ao longo de um tempo foi verdade, sim. Tá. Na verdade, eu não diria que a conta chegou hoje, não. A conta chegou antes da recuperação judicial. Faz um tempinho. Faz tempo, porque a companhia ela vinha investindo um determinado volume de CAPEX, que são os investimentos em bens de capital. Sim, investimento. A longo prazo, até 2013, 2014, e dali para frente em 2012 ela já tinha começado a diminuir investimentos, e aí dali para frente ela diminuiu dramaticamente investimentos por conta da situação financeira. Então, de fato, deixou de investir em algumas coisas importantes. Um exemplo disso, ela não comprou a licença dos 700 MHz para o 4G em 2014, ela não investiu mais em aumentar a velocidade de banda larga em boa parte do país, continuou só na banda larga de cobre. E aí o resultado, de fato, depois de alguns anos, ele vem. A falta de investimento cobra o preço depois de 2, 3, 4 anos. O que nós estamos fazendo agora para reverter essa situação? Primeiro, uma coisa boa é que, apesar de tudo isso, como eu mencionei, a companhia nunca deixou de investir no ativo básico, Sim. que é a fibra, principalmente a fibra de transporte, a fibra básica. A segunda é que, mesmo com um pouco desse déficit de investimento, a companhia conseguiu sustentar a sua operação de uma maneira muito positiva. O time trabalhou em aumentar a eficiência da operação, trabalhou em aumentar a qualidade, sendo mais diligente com o processo de transformação, e ao mesmo tempo, os investimentos que foram reduzidos, de fato, eles sim não permitiram que a empresa conseguisse compensar um pouco a sua receita, mas daqui para frente, nós refizemos o plano olhando negócio a negócio, onde é que de fato a gente tem que investir, porque nós temos uma vantagem competitiva, uma vantagem comparativa. Tá. Então, o nosso plano, ele não prevê, por exemplo, restabelecer investimento em todas as áreas, para todos os segmentos, para todos os Ser uma operadora integrada nacional, teoricamente, não cabe. Não, ser uma operadora integrada nacional, como era no passado, tentando competir em todos os lugares, para todos os segmentos, em todas as tecnologias, é algo que de fato precisa de um nível de investimento muito alto. Então nós vimos, onde é que estão os nossos principais fortalezas? Na fibra. A fibra é a nossa fortaleza. Então a gente tem que investir muito na fibra e garantir que a fibra de fato gere o resultado dos próximos vários anos. E aqui a gente contou com algo que acontece com quem às vezes atrasa o investimento, que é a evolução tecnológica. A evolução tecnológica fez com que o custo de investir na fibra diminuísse muito. Então hoje a gente consegue pensar em investir na fibra como um ativo nacional de uma maneira que não era possível há 3 anos. No caso do móvel, que é a sua pergunta principal, nós não tivemos um prejuízo maior no móvel justamente pela quantidade de fibra que a empresa tem. A fibra é um ativo fundamental da operação do móvel. Então, a empresa tem uma cobertura um pouco menor do que a dos competidores, mas ela não é tão menor assim. Principalmente quando você olha para as grandes cidades e você olha para o conjunto de concentração populacional, nós temos uma cobertura muito boa, até porque temos acesso a compartilhamento de infraestrutura com outras operadoras. Então, onde é que nós vamos investir no móvel? Bastante nas áreas onde nós temos sim oportunidade de crescer, ou temos grandes bases de usuários, ou estamos percebendo que existe gap de qualidade, mas isso não significa dizer que eu preciso investir em todos os lugares e recuperar 6, 7 anos de investimento. Isso de fato não seria viável. Legal. Fazendo um link com essa pergunta de investimento, enfim, que seria a sua vantagem competitiva, olhando um pouco os seus comentários, de certa forma, na mídia, enfim, de certa forma, soa, no primeiro momento, que você não estaria tão disposto em vender, alienar a parte móvel, ao imóvel. Isso talvez não seria uma atitude, assim, um pouco mais dificultosa, no sentido, não é mais fácil você destravar valor de uma maneira de curto prazo, vendendo a móvel, tendo ali uma entrada bastante expressiva de recurso, podendo investir mais onde você tem vantagem comparativa e, na essência, até se sobrar, poder reduzir fortemente a sua dívida? Claro, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que um plano ele tem que ser feito com objetivo de curto, médio e longo prazo. Para curto prazo, o móvel não poderia ser uma solução de liquidez, porque nenhum processo de venda de operação móvel, mesmo que ele acontecesse hoje, para você ter eventos de liquidez associados, você precisaria esperar 2 anos, 18 meses. Então não dá para criar um plano que dependa, por exemplo, de venda de imóvel para ter acesso a recursos. Para o nosso caixa de curto prazo. Esse seria um plano que não funcionaria. Tá? Então o nosso plano foi feito sem essa necessidade. Uma vez dizendo isso, o móvel hoje, para nós, ele é uma excelente opção. Por quê? Porque se ele não for vendido, e se a gente continuar operando como está operando, ele é uma operação que gera valor, ele não consome caixa, ele gera resultado. Nosso móvel é lucrativo.
Nosso móvel gera resultado, nosso móvel tem crescido. Então, nós temos conquistado clientes pós-pagos de maneira até mais efetiva que outros operadores. Nós temos acesso à capacidade de transporte da própria Oi com a fibra, que representa uma boa parte do custo da operação. Então, uma boa parte do controle do custo da operação é nossa. O controle do custo é nosso, então os ativos que nós precisamos para operar o móvel são nossos. E dessa maneira não existe pressão de curto prazo. Tá. No entanto, consolidação no setor se discute há muito tempo. Se existir uma possibilidade, um modelo onde seja feita uma possibilidade de consolidação, oferta de consolidação que traga valor para a companhia, a venda do móvel poderia sim ser considerada. Sim. E ela poderia gerar bastante valor para o acionista. Tá. Mas não vender o móvel porque eu preciso de liquidez de curto prazo. Essa necessidade não existe. Entendi, legal. Bom, queria até para encaminhar aqui a última pergunta, de uma maneira mais genérica, se você pudesse falar um pouquinho o que você acha que vai ser o cenário de telecom no Brasil, no mundo, em termos até de perspectiva. A gente teve uma mudança agora recente lá do regulatório. De lei, ainda precisa de regulamentação, estou falando o PLC 79. Se pudesse falar um pouquinho mais genérico aí. Se eu pudesse falar do mundo de telecomunicações aqui em alguns poucos minutos, é um desafio. Sim, óbvio. Eu falava o dia inteiro, mas talvez muita ambição. Se eu pudesse fazer um resumo, eu diria o seguinte: quando a privatização começou e a empresa começou a existir, naquela época Telemar e Brasil Telecom, que depois se juntaram e viraram Oi, o mundo, ele era um mundo baseado em cobre e voz. Então, os serviços principais de telecomunicações eram esses, era voz prestada sobre cabos de cobre. O móvel estava começando, o móvel ainda era analógico, telefonia móvel ainda era analógica, ainda tinha um número de usuários muito baixo. Para você ter uma ideia, na época da privatização eram 4 milhões de usuários de telefonia móvel. Sim. Contra 17 milhões de fixos. Então era um mundo de voz e cobre. O que aconteceu de lá para cá? A gente teve uma migração que a banda larga foi adicionada a esse mundo, mas ainda cobre, banda larga, voz, e o móvel obviamente explodiu. Então o móvel explodiu, o móvel superou o telefone fixo em 3 anos. Em 3 anos ele superou o fixo e não olhou mais para trás, então ele passou de 200 milhões de usuários. E depois desse processo todo, hoje a gente está numa situação em que o mundo se transformou de lá no comecinho, de voz prestada sobre fios de cobre, para um mundo onde, o que existe no mundo, qual é o foco de telecomunicações no mundo hoje? Fibra, espectro e dados. Esses são os 3 grandes componentes do mundo de telecomunicações. Eu acrescentaria talvez mais um, que são os serviços associados. E aí todo o conteúdo, aplicativo, segurança e outros serviços que se prestam sobre telecomunicações. A voz, curiosamente, deixou de existir como um principal driver. Ela nem é um driver mais. A voz hoje é quase que um subproduto de qualquer serviço de telecom, seja ele banda larga, seja ele telefonia móvel. Então é um mundo onde o foco é em fibra para grande capacidade de transmissão e para banda larga de altíssima velocidade que vai ser necessária dentro das casas. No espectro, que é o bem mais precioso para a telefonia móvel, vai continuar a ser consumido em larga escala, e por isso a necessidade de olhar para 5G, de expandir 4G, 4,5G e todas as gerações que ainda vão vir pela frente. E dados, porque de fato dados é o grande driver de consumo de qualquer serviço de telecomunicações hoje. Então na banda larga você consome dados, em vídeo você consome dados, em voz você consome dados, em serviços na nuvem que estão muito populares você consome dados. Quando você vai fazer streaming você consome dados, quando você vai fazer teleconferência você consome dados, quando você vai fazer armazenamento na nuvem você consome dados. Então hoje é um mundo de fibra, espectro e dados. E em cima disso o setor se reinventou. E aí as grandes oportunidades estão por aí. Obviamente nesse mundo aqui de espectro, fibra, dados, a gente sabe que tem uma vantagem comparativa competitiva muito grande na fibra. Os dados vão vir com os serviços associados. E no espectro, nós temos uma boa quantidade de espectro. E obviamente vamos ter que usar isso a nosso favor ao longo do tempo. Entendi. E se fosse só para finalizar da parte do PLC 79, de imediato não traz assim grandes benefícios, né? O PLC ele permite que agora a gente consiga olhar para um mundo regulatório para atuar com esses 3 elementos em mente, não mais o cobre, deixar a telefonia pública para trás, deixar o cobre, o par de cobre da rua para trás, deixar a telefonia fixa com obrigação para trás. Olha para frente. E olhar para frente, tirando as obrigações que não faziam mais sentido, que tornavam a concessão insustentável. Um ambiente regulatório muito melhor. Um ambiente regulatório moderno. E na prática, muita gente diz, o PLC foi uma lei feita para Oi.
Pelo contrário, eu diria para você que o PLC é uma lei que permite que a Oi deixe de ser prejudicada daqui para frente, porque ela vinha sendo prejudicada pelo ambiente regulatório. Daqui para frente, correndo tudo bem, ela já existe uma melhoria imediata, por exemplo, com o destravamento de alguns bens, e daqui para frente passa a ser um ambiente muito mais produtivo, muito mais favorável, não só para nós, mas para o setor inteiro. Bom, muito obrigado, Rodrigo, por tudo aqui, por todas as perguntas, enfim, foi até bastante além aqui da minha expectativa, legal, foi bem no detalhe aqui a respeito aqui do setor, enfim, sobre todos os pontos que a companhia vem passando. Muito obrigado a todos. Bom, lembrando que a gente aqui tem uma série de conteúdo, enfim, fica aí o convite para acessar o nosso canal no YouTube, então, para quem não é inscrito, só clicar aí. Muito obrigado, até mais. Obrigado a todos, obrigado também. Tchau.